sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Nosso convidado de hoje, Pedro Marques. Pedro, por favor, gostaria que você contasse para quem nos assiste, quem é o Pedro Marques. Boa tarde, então eu sou Pedro Manuel Pereira Caçapo Dias Marques. O nome é um pouco maior do que o dito inicialmente. Eu sou um imigrante português, né, que vive no Brasil desde 1977 e que passou os últimos 20 anos da sua vida aqui na cidade de Farroupilha. Muito bem, Pedro. Pedro, nós estamos comemorando, né, esse ano 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, trazer as mais diversas culturas para que contem a sua história. Por isso, né, nós trouxemos as mais diversas etnias também, né, e estamos hoje trazendo o Pedro. E eu gostaria de saber, Pedro, por que migraram para o Brasil? Foi uma aposta do meu pai na época, né? Ele achou que o Brasil, no final da década de 60, no longo prazo, representasse uma oportunidade melhor para mim e para os meus irmãos, né? Foi dessa maneira que nós viemos parar à cidade de Porto Alegre naquela época. Já vieram direto para Porto Alegre? Direto para Porto Alegre, né? Quer dizer, uma situação bem menos dramática do que aquela que os imigrantes italianos sentiram, né, há 150 anos atrás. Exatamente, né? Sim, já estava tudo desbravado aqui. Exatamente, né? O caminho estava pronto, digamos assim. Mas tivemos uma leva muito grande em Porto Alegre de portugueses, há muitos, antes que viessem os italianos, né? Sim, na realidade ali pela década de 20, 30 e mais no sul do estado, né? A cidade de Pelotas e Rio Grande concentra as maiores colónias de descendentes portugueses aqui no estado. Né? Sim, então a vinda de vocês se dá com a família, o núcleo familiar teu. Exatamente. Pai, mãe e irmãos. Exato. E aí fica lá em Portugal. Uma família imensa, né? Porque tanto por parte do pai quanto por parte da mãe eram famílias grandes, então lá nós deixámos ainda avós e deixámos primos por Portugal inteiro, né? Sempre que a gente vai a Portugal, é uma briga porque não se consegue ver a família toda. Ela está espalhada pelo país inteiro e é muito primo para ver. Muita família. Você chega no Brasil com quantos anos, Pedro? 15 anos. 15 anos. Ainda terminei o segundo grau aqui e foi aqui que eu fiz toda a minha carreira. Né? Eu fiz uma formação de nível técnico, né? No Rio de Janeiro, na área têxtil, que é a área na qual eu meditei a vida toda e, enfim, aqui constituí família, aqui tive os meus filhos, os meus netos e estou aqui até hoje. Até hoje no Brasil. E para um menino de 15 anos que sai de Portugal para morar no Brasil, qual foi a sensação, o que mais te marcou quando chegou aqui? Quais eram as expectativas, né, Pedro? Mara, é uma idade em que nós começamos a criar raízes, amizades, então não vou dizer que tenha sido uma coisa sem qualquer trauma. Mas assim, como o núcleo familiar era muito organizado, rapidamente, tanto eu quanto os meus irmãos tomamos o ritmo do Brasil e em pouco tempo nós estávamos muito adaptados, né? Para isso também muito contribuiu o facto do sul do Brasil ter uma forte colonização europeia, o que também nos ajudou, né? Comidas, costumes, então tudo isso fez com que a nossa adaptação não tivesse grandes traumas, né? Você disse a questão da comida, a alimentação em Portugal, ela não é muito parecida aqui com a nossa região. Ou é? Mas também não é muito diferente, né? A comida portuguesa é muito bem condimentada, precisa ter muito sabor, ela é muito variada. Eu diria que nós não passamos grandes dificuldades também na questão de alimentação. E o idioma?
Eu diria que não também, não é? Claro, as gírias foram, de repente, aquilo a que nós precisamos nos acostumar mais facilmente, mas também em pouco tempo nós estávamos... Integrados. Exatamente, integrados. Isso. Perfeito. Porque, Pedro, a gente sabe que vocês falam com um acento diferente do que o nosso, né? Sim. E isso na escola... Na escola isso causou uma grande, como é que eu vou dizer, eu era o alvo das atenções, não é? O que era uma coisa que não me agradava muito. Eu não sou uma pessoa assim muito expansiva, né? Se eu conseguir passar despercebido assim no ambiente, para mim é melhor. Mas chego a falar com sotaque um pouco diferente, a atenção recaía, né, sobre mim, e com os meus irmãos foi mais ou menos a mesma situação, né? Mas nada também muito desconfortável, né? Sim, porque passou a ser um superstar na escola. Mais ou menos. Então, voltando, né, para Brasil e Portugal, né? O que você me diz assim, eu conseguiu ver diferenças de lá para cá na forma de vivermos? Ou a gente tem muito de Portugal? O que é que eu acho bom no Brasil? Uma forma de encarar a vida como um todo de uma maneira mais despreocupada, né? Portugal é um país muito formal, digamos assim, né? As pessoas regem-se por outras, eu não vou dizer leis, mas por outros costumes. Eles não são piores nem melhores, eles são diferentes, né? A vida no Brasil, ela é mais descontraída, digamos assim, né? É muito engraçado quando eu vou a Portugal, né? Enfim, revejo a família, é muito bom rever os lugares da infância, mas passa 10, 15 dias e bate a vontade de voltar para onde eu vivo, né? Então é uma coisa engraçada. A vida no Brasil, ela é mais descontraída. Não sei se essa será uma palavra mais adequada, mas ela não é tão formal quanto em Portugal, particularmente. Né? Sim. Talvez lá tenha um pouco mais de tradições a ser seguidas, né? E nós somos mais... mais descontraídos, até porque o Brasil absorveu muita coisa de outros povos, então eu acho que acho que pode residir nisso, essa maneira mais descontraída do viver aqui no Brasil. Sim, acredito que possa ser isso, sim, porque é uma mistura de raças, né? Exatamente. Exato. Pedro, como é visto o Brasil lá em Portugal? Existe uma grande afinidade, né? Existe uma grande afinidade e existe também um grande desconhecimento, né? Ainda hoje, né? O Brasil, e eu não vou falar em Portugal em especial, mas de uma maneira assim na Europa, as pessoas acham o Brasil como uma imensa praia, com sol durante o ano todo e com gente, enfim... com pouca roupa. Exatamente, né? É um estereótipo que ainda hoje passa pela cabeça de muitas pessoas, né? Assim, um estereótipo completamente errado, né? E o resto é mato. Exatamente, né? Ainda habitado por tribos indígenas que sobem nas árvores e tal, uma coisa, enfim, completamente fora da realidade, né? Sim, eu concordo contigo, que eu acho que é bem isso que acontece. Como descendentes de portugueses, né? Como que foi contado para vocês a história do Brasil? Lá na escola, você participou, teve escola em Portugal e aqui no Brasil, onde tem uma história de descobrimento do Brasil feita por portugueses, né? Essa história, como é contada lá? Como foi? Assim, sempre... a história local sempre tenta evidenciar com muita qualidade, né, os feitos do seu país, né? Então, quer dizer, os descobrimentos portugueses assim ao redor do mundo sempre foram muito evidenciados assim na nossa história e contados com muita galhardia, né? Quando eu cheguei aqui, o sentimento do Brasil
como colónia portuguesa, tem, como é que eu vou dizer, é uma outra visão, né? E muitas vezes, enfim, a história que é contada lá e a história que é contada aqui, que no fim foi a história que aconteceu, né? Tem alguns embates, né? Que eu acredito que sejam situações muito semelhantes em relação a qualquer outro país que foi colonizado por alguma nação europeia. Né? Uhum. Então, você, nessa narrativa de descobrimento do Brasil, contada na Itália e contada no Brasil, você vê lá contada com um pouco mais de ênfase, digamos, de enfeitada. Né? E, Mara, uma coisa que é completamente passada ao lado é a questão da escravidão. Né? Os portugueses foram os grandes escravocratas, né? Assim da história, foram milhões de africanos que foram deslocados de diversos lugares da África e foram transportados aqui para o Brasil para servirem como força de trabalho. Né? A história portuguesa passa completamente à parte desse capítulo, o que eu acho uma lacuna imperdoável. E aqui no Brasil a gente sabe também que houve uma tentativa de escravizar os indígenas. Também. Mal sucedida, porque eles não se deixaram escravizar, né? Eles eram livres, né? E assim queriam permanecer, né? E conseguiram. Né? Mas enfim, então o que nós temos assim de história basicamente é a mesma. Né? E a minha pergunta assim, sobre isso também é porque assim, nós temos uma leva de italianos, de alemães que vem para cá, que veio uma leva de pessoas muito pobres, de pessoas, eu sou descendente de italiano, a gente não gosta de dizer isso, mas eram pessoas que para a Itália eram desqualificadas. Né? Então essas pessoas, não houve movimento nenhum da Itália de nos segurar, meus antepassados lá, né? E sim, era o problema saindo do seu país. Quem Portugal mandou para cá? A leva de imigração portuguesa, ela foi muito para a Europa e muito para o Brasil também, mas assim, vieram para o Brasil pessoas eventualmente com poucas opções de trabalho em Portugal, mas também veio gente na esperança de encontrar uma vida mais fácil aqui no Brasil. E muito a seguinte situação, quer dizer, um vinha trazendo o outro, vinha um irmão que trazia outro e que trazia outro. O fluxo de portugueses que afloram do Brasil também veio muito assim nesse sentido, né? Mas não fica muito diferente da situação que você descreveu há pouco. Pessoas de baixa renda, eventualmente sem muitas perspectivas de futuro no lugar onde viviam em Portugal. Né? Que acabou sendo uma solução para os países de origem, né? Exatamente. E via de regra, eles aqui fizeram também a sua vida, né? E os seus descendentes também ergueram o país, né? Exatamente. Com certeza houve muito trabalho desses que talvez não tiveram opção, né? E oportunidades no seu país, né? Exatamente. Então, hoje, vivendo aqui, você tem um contato muito grande com Portugal, pelo que eu observo, até pelos familiares que você tem lá, você consegue ver o que se enraizou aqui como cultura portuguesa, os costumes que nós hoje temos, que são muito portugueses. Mara, sempre que eu ouço música gaúcha, eu ouço alguma coisa do folclore português, né? Eu não vou afirmar isso, né? Mas tem um traço ali. Tem, né? A música, o folclore local tem muito do nosso folclore, aquela música popular, os instrumentos, o acordeon, que aqui se chama gaita, tem muito do nosso folclore. Assim, de bate pronto é o que me vem à cabeça, né? É o que mais te chama atenção? Sim. Olha, e tem muito a ver, né? Porque o nosso gaúcho são muitos portugueses, eu acho que tinham suas sesmarias por aqui também. Exatamente, né? Muito provavelmente.
E na alimentação, Pedro? Bom, a alimentação em Portugal, ela é muito variada, né? O italiano fica muito ao redor das massas, né? Dos molhos, assim, do queijo. Em Portugal se come de tudo, né? Come-se peixe, come-se carne, enfim, não vou dizer que nós encontramos assim uma característica bem muito forte entre a nossa alimentação, por ela ser muito variada, né? Então a música, no caso a alimentação, que mais você teria, não consegue ter, né? Influências mais fortes. Não me ocorre assim. Claro, e o idioma, né, que é todo português. É verdade, fala-se português no Brasil. Fala-se português no Brasil, né? E o contrário, porque a gente sabe que também, né, como teve levas de portugueses que vieram para cá, nós tivemos levas de portugueses que retornaram para a sua habitação originária, vamos dizer assim, né? Alguma influência daqui levada para Portugal? Olha, não levada exatamente pelos portugueses que retornam, mas assim, levada por muitos imigrantes brasileiros que fazendo o caminho inverso que estão agora. Em Portugal. Então, assim, a quantidade de gírias brasileiras que hoje se falam em Portugal, muito pela quantidade de brasileiros que vivem em Portugal e também pela questão das programações da televisão brasileira que vão para Portugal também. Então, anda-se na rua numa cidade portuguesa e ouvir gírias brasileiras hoje é uma coisa muito natural, né? Coisa que há 30, 40 anos atrás era uma coisa impensável. Então, essa mistura de influências eu acho que enriquece qualquer tipo de população, né? Com certeza. É uma troca, né? Uma troca de conhecimentos, exatamente, né? Exatamente. Sim. Aqui, o que eu queria te dizer, assim, os portugueses, eles pensam no Brasil, né? Como é que eu vou te dizer? Como que eles pensam no Brasil? É aquele estereótipo que você disse antes? Ou tem algum sentimento em relação a falarmos o mesmo idioma? Se sentem um pouco parte do Brasil? Não? O Brasil é visto, como é que eu vou dizer? O Brasil tem um grande espaço em Portugal, né? Até porque é o maior país de língua portuguesa no mundo. Ele é acompanhado com muita atenção. Os portugueses acompanham a política, as nossas novelas, as nossas notícias. Então, o Brasil ocupa um lugar de destaque em Portugal como um todo. Mas, assim, essa atenção, ela diria que não é só centrada assim no Brasil. A difusão de notícias, de uma maneira geral, nos últimos tempos, né, ela faz com que o mundo fique muito pequeno, né? Então, tudo corre muito rápido hoje em dia, né? Eu lembro-me, ainda pequeno em Portugal, havia um programa de televisão portuguesa só que dava notícias do Brasil. Era o único canal de informações que nós tínhamos em Portugal, quer dizer, era um programa semanal, né, só de notícias do Brasil. E hoje em dia qualquer celular nós temos notícias de qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, o mundo ficou pequeno em função da maneira como as notícias hoje se difundem, né? Sim. A gente sabe, né, Pedro, que as nossas novelas são muito passadas, né, em Portugal. Exatamente, foram. Lembro-me que a primeira começou em Portugal no ano em que nós viemos aqui para o Brasil, que era a Gabriela Cravo e Canela. Mara, o país parava na hora da novela. Era uma coisa impressionante. E ela tinha muito de Portugal também na sua... Tinha, exatamente. Tinha inclusive um personagem português naquela história. Então, o país parava na hora da Gabriela. Da Gabriela. E do futebol? O futebol, enfim... É só do português. Mas assim, a admiração do futebol brasileiro em Portugal, ela é desde sempre, né? Desde os tempos do Pelé,
desde os tempos assim, da Garrincha. Mara, eu assisti o final do Mundial de 70 no México, na frente de uma televisão preto e branco, torcendo pelo Brasil como se brasileiro fosse, então é um amor muito grande, a gente tem essa tendência, de torcer para quem a gente se identifica, não exatamente, adianta. E naquele instante o futebol português era de muito pouca expressão, então em Portugal torcia-se pelo Brasil. Exato. Pedro, e o Pedro? Pedro é português ou brasileiro já? Eu continuo sendo português, mas assim, é uma coisa engraçada, quando eu sou interpelado por alguém que não me conhece, e que percebe o meu sotaque, eles perguntam, de onde tu és? Raramente eu digo que eu sou português, eu digo, eu nasci em Portugal, porque eu estou há tanto tempo no Brasil, que seria até indelicado eu continuar a considerar-me um português, eu que fui super bem acolhido aqui neste país, não consigo não me considerar brasileiro também, até porque eu vivi muito mais tempo no Brasil do que vivi em Portugal. E voltando assim para a tua família, teus filhos, eles são brasileiros, a ideia deles é morar sempre no Brasil, ou existe essa vontade de fazer o caminho que o avô fez? Nada. É como se eles não tivessem um pai português. Eles nasceram no Brasil e... São porto-alegrenses, são gaúchos. Acabou, o meu filho já foi a Portugal até, mas sem grandes emoções. É mais um país que ele não conhecia, que passou a conhecer. Nada desses rasgos de muita emoção em relação ao país do pai, Eu acho isso uma coisa muito engraçada e nada a ver com a colonização italiana que veio há 150 anos atrás e que até hoje tanto faz para manter os seus costumes, as suas músicas, as suas comidas. Sim. E tal. Eles são completamente desapegados em relação à história. E esses grupos de imigrantes portugueses, então, existe essa vontade de manter a cultura como nós fazemos, Ou você não vê assim? Existe uma colónia de portugueses em Porto Alegre muito ativa, mas assim, da qual eu nunca fiz parte. E não me pergunta que eu não vou saber porquê, Existe a Casa de Portugal, sempre com muitas atividades gastronómicas, danças, mas assim, eu nunca me senti muito impelido a participar desse tipo de atividade. Eu acho, Pedro, que voltando assim para a cultura italiana que a gente busca, realmente existe um movimento muito forte, na culinária, na festa do interior, no idioma. Nós temos cursos, de italiano, e a gente tenta resgatar as histórias contadas aqui, A gente está resgatando outras também, porque a gente acredita que isso faça parte, é um conjunto, Mas com certeza existe uma busca, assim, do italiano. Mas eu acho que o que mantém essa união, e que talvez vocês de origem portuguesa não consigam tanto, ou conseguem e você não participa, talvez, é o idioma, Porque se eu sou português e falo o mesmo idioma que o Brasil fala, eu não tenho tanta necessidade de ir lá e tentar ensinar alguém a falar português, Mas nós, os italianos, eu vejo que o que nos segura muito é o idioma, que se busca aprender. Agora existe um movimento muito grande até para aprender o dialeto, Exato. E além disso, a cidadania, que o português deve ter também, Tem. Você falou na questão da linguagem e eu sinto que aqui na Serra, existe uma grande preocupação na preservação do dialeto. Não é nem na língua oficial, na língua gramatical, é a questão do dialeto, que apesar do esforço, de promoções como a sua, as novas gerações é uma coisa difícil de manter, coisa que connosco portugueses nunca teve isso, porque a língua é muito unificada, mas a coisa do dialeto eu sinto que é uma grande preocupação hoje
para os descendentes dos imigrantes italianos. O dialeto, a gente vê como aquela linguagem que deveria ser falada no núcleo familiar. Isso, né? exatamente. E a Itália existem inúmeros, né? Inúmeros dialetos. Só que a gente sabe que todo idioma, ele é uma cultura viva, né? Ela vai mudando toda hora, né? Com as influências que sofre. O nosso dialeto vêneto aqui no Brasil não é o mesmo da Itália. O nosso dialeto vêneto, eu digo aqui de Farroupilha, não é o mesmo de Nova Roma, porque são influências, né, que vai sofrendo. Enfim, a gente tenta resgatar. Nós já tivemos a visita de pessoas que vêm da Itália aqui para resgatar o dialeto aqui. As palavras, né, que lá já não se usa mais. Incrível, incrível. Mas é isso aí, Pedro. Então eu fico muito feliz de ver assim, ó, que Farroupilha, né, está abraçando novos cidadãos que chegam aqui, né? Você há 20 anos aqui conosco, né? Em tempo ainda de fazer uma entrevista também, né? E te agradecemos e pedimos que você deixe uma mensagem, né, de encerramento, do que você sente aqui por Farroupilha, né, da sua estada aqui, para quem nos assiste e que conheçam o Pedro, cidadão farroupilhense já também. Sim, então olha, quando se pôs a possibilidade de eu vir morar em Farroupilha, para mim foi uma volta ao passado, porque eu nasci numa cidade pequena como Farroupilha, e então vir e morar até hoje em Farroupilha está longe de ser um peso, um fardo. Na realidade, eu sinto-me muito bem aqui, muito bem acolhido, e vamos ver se por aqui fico durante mais algum tempo. Perfeito, Pedro. Te agradeço muito, né? E com certeza nós teremos mais programas, esperamos que você nos assista também, né? Para conhecer um pouco das histórias aqui de Farroupilha. Obrigada a todos e com certeza teremos mais outros programas, outras histórias para contar. E ho trovato l'invasor